Eu vou começar com o deputado Paulo Pimenta. Deputado, o julgamento do golpe pode ter o mesmo fim da Lava Jato? Boa noite, obrigado pela presença. Eu não acredito. Eu acho que o Brasil tomou uma decisão histórica que rompe com uma tradição de impunidade a todos aqueles que atentaram contra a democracia. O que o Supremo Tribunal Federal disse ao país e o que o país aguardava é que nós pudéssemos definitivamente acabar com qualquer possibilidade de impunidade. E esse julgamento ele tem um caráter pedagógico. Aqueles que atentarem contra a democracia, contra o Estado democrático de direito, precisam ser punidos, porque a democracia deve ser um valor fundamental para todos nós. As provas são robustas. Todos nós sabemos que Jair Bolsonaro, na presidência da República, já muito antes da eleição, promoveu de forma constante, investindo milhões de reais numa tentativa de desmoralização do sistema eleitoral brasileiro, a campanha contra as urnas eletrônicas, não reconhecendo a legitimidade do processo eleitoral, ele questionava o resultado da eleição, financiaram e investiram milhões de reais na mobilização dos acampamentos golpistas em frente aos quartéis e, posteriormente, viabilizaram a presença, financiaram e promoveram a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Após as investigações, vieram à tona muitas outras informações. A tentativa de assassinato do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, né? A Operação Punhal Verde e Amarelo, o planejamento para a possibilidade de assassinato do presidente Lula e do nosso vice Alckmin, a participação do general Braga Neto e de oficiais de alta patente nessa trama criminosa, tudo isso precisava de uma resposta contundente. Dentro da legalidade, garantido amplo direito de defesa, nós tivemos um resultado que, do meu ponto de vista, tem esse sentido pedagógico. E nós não vamos de nenhuma maneira flertar com qualquer tentativa de impunidade, de discussão de anistia, que isso, além de ser inconstitucional e ter como objetivo mobilizar essa base golpista e criar uma nova crise institucional, quer também fortalecer essa narrativa promovida pela família Bolsonaro nos Estados Unidos, que já tem trazido tanto prejuízo para a nossa economia, para as nossas empresas, para os nossos empregos, e, além disso, né, flertar e estimular esse sentimento de que crime contra a democracia não deve ser punido de forma exemplar. Por isso eu acho que o Brasil está de parabéns, a democracia está de parabéns, e nós temos que virar essa página. Chega de discurso de ódio, de intolerância, chega de negacionismo. Olha tudo o que aconteceu nesse país durante, né, o Covid, nós temos que virar essa página, ninguém aguenta mais essa página, e a gente tem que olhar para o futuro, para o país crescer, gerar emprego, promover o desenvolvimento, né, criar oportunidades, continuar abrindo novos mercados, como o governo do presidente Lula tem feito. A economia está bem, o país está crescendo, nós estamos, né, tendo resultados positivos a todo momento, e agora temos que virar essa página, olhar para o futuro, e a questão do Bolsonaro deve ser tratada no âmbito da polícia e do judiciário e não transformar numa questão da pauta do Congresso Nacional. Senador Sérgio Moro, o julgamento do golpe pode ter o mesmo fim da Lava Jato? Boa noite. Tudo bem, Leandro? Boa noite. Olha, primeiro eu quero dizer que a Lava Jato, ela descobriu o maior esquema de corrupção que a gente já teve na história do país. A Petrobras foi saqueada. Infelizmente, depois, a minha análise é que houve uma reviravolta política e se quis trazer de volta a velha tradição da impunidade desse tipo de crime. Essa é uma agenda que a gente tem que retomar no país, é uma agenda muito importante. Vamos ver aqui o exemplo do roubo dos aposentados e pensionistas do INSS, que, a meu ver, é filho da volta da impunidade, porque não ousariam fazer isso naquela época. Agora, falando especificamente do caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal, ninguém é favorável a golpe, ninguém é favorável a qualquer espécie de solução de força. Nós temos aí que valorizar as nossas instituições, inclusive a democracia.
Entretanto, há possíveis críticas a esse julgamento feito pelo Supremo Tribunal Federal. Foram, a maioria deles, consubstanciados no voto vencido do ministro Fux. Para mim, e esse foi o pecado original, Leandro, do Supremo Tribunal Federal, foi ele ficar com a responsabilidade de julgar esse processo. Porque, veja, o Lula foi julgado em primeira instância. Não foi julgado no Supremo, porque ele não era mais presidente. A mesma coisa o Bolsonaro. O Ramagem, deputado federal, mas os atos que lhe foram imputados foram anteriores ao exercício do mandato. Então, em qualquer perspectiva jurídica, a competência deveria ser da primeira instância. E se fosse do Supremo, teria que ser do plenário pelo regimento. Então, essas falhas processuais, essas críticas, acabam muitas vezes colocando em dúvida esse julgamento. Tem também a própria questão da configuração da tentativa. Houve um planejamento, discussão, mas houve de fato a tentativa de golpe? Se chegou aos atos executórios, a meu ver, tudo depende de você demonstrar uma ligação entre aquelas conversas que o Bolsonaro tinha, junto ali com o seu entorno, em novembro e dezembro de 2022, e o 8 de janeiro. E aí eu trabalhei na CPMI do 8 de janeiro e não foi apresentado, não foi encontrada nenhuma evidência, nenhuma prova que possa demonstrar que o 8 de janeiro teve um maestro. Então existem problemas, sim, nesse julgado, que vão levar a questionamentos sucessivos e, a meu ver, dão força aí à discussão da anistia para a gente buscar a pacificação desse país. Ok. Senhores, eu vou chamar também a nossa analista Juliana Lopes, que participa do debate. Juliana? Bem-vindo, deputado e senador. Queria começar com o senador Sérgio Moro. Senador, o deputado Paulo Pimenta fala de um caráter pedagógico desse julgamento e a gente tem ali todas as provas sobre os ataques do 8 de janeiro. Uma anistia resolveria realmente essa questão? Não pode acabar driblando esse caráter pedagógico do julgamento? Juliana, vamos ser bastante claros. As pessoas que foram presas no Rio de Janeiro são pessoas simples, muito humildes. Visitei algumas na cadeia. São senhoras de mais de 60 anos de idade. São pessoas simples. Uma lá está presa, condenada a 14 anos porque pintou de batom uma estátua. Outro a 18 anos porque sentou na cadeira do ministro. Invadiram os prédios? Erraram. Não deviam fazer isso. Mas a punição tem que ser proporcional à responsabilidade. Eu fui um juiz muito rigoroso, mas era rigoroso contra corrupto, contra traficante de drogas, contra pessoas que praticavam crimes extremamente graves e sérios. É claro que não pode invadir prédio público para fazer aí manifestação, mas as pessoas se exaltaram e erraram. A meu ver, está na hora dessas pessoas voltarem para casa, porque as penas são, e até a esquerda concorda com isso em geral, que as penas são desproporcionais para esses manifestantes. Outra situação são os que foram julgados ali, Bolsonaro e do seu entorno. Para dizer que houve a tentativa de golpe, precisaria ter uma demonstração, uma prova clara de que eles orquestraram o 8 de janeiro. E, sinceramente, com todo respeito, não existe isso no processo, não existe nenhuma prova que faça essa ligação específica. Somado aos questionamentos de competência, o caráter pedagógico acaba se perdendo. Agora, precisamos deixar claro, sim, que qualquer solução de força, qualquer tentativa de golpe ou virada de mesa é absolutamente reprovável e não aceitável politicamente. Outra coisa é condenação criminal, que você depende de uma tipificação das condutas que estão descritas na lei. Deputado Paulo Pimenta, uma anistia poderia reverter esse caráter pedagógico do julgamento? Olha, dizer que aquilo que aconteceu no 8 de janeiro foi uma manifestação onde as pessoas se excederam porque entraram nos prédios públicos, gente, aquelas pessoas foram pagas para estar lá, elas ficaram durante muito tempo acampadas em frente aos quartéis, foram financiadas e houve uma campanha de desmoralização do sistema eleitoral, das urnas eletrônicas, de questionamento da eleição. Há uma farta documentação que demonstra que havia um plano, inclusive para assassinar o Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o nosso vice-presidente Alckmin. Por um detalhe, não houve uma explosão de um caminhão naquela véspera da posse, próximo ao aeroporto de Brasília, já no dia da diplomação, no dia 12 de dezembro.
essa organização criminosa já havia promovido um enorme quebra-quebra em Brasília. Portanto, nós estamos tratando, sim, de uma organização criminosa que tinha hierarquia, papéis definidos, comandada pelo ex-presidente Bolsonaro e pelas pessoas do seu entorno, né? Nós relativizarmos isso e querer tratar como algo banal, como se fosse uma manifestação qualquer, não há nenhuma dúvida que flerta com a impunidade, que estimula as pessoas a imaginar que os crimes contra a democracia e os crimes contra o Estado democrático, de direito e as nossas instituições são crimes menores. Não. E a questão do foro, gente, a questão do foro já está resolvida, né? Tanto é que as 400 pessoas foram condenadas e o próprio ministro Luiz Fux reconheceu o Supremo Tribunal Federal como o foro adequado para aquele julgamento, né? Já houve mudanças de interpretação, até 99 o STF tinha uma interpretação, depois ele modificou, agora em 2025 foi mudada novamente, foi tudo feito dentro da legalidade e eu tenho certeza, inclusive, que não há, né, no país qualquer possibilidade ou disposição para haver um apoio social para uma tentativa, né, de impunidade que seria flertar com o crime, o que na prática significa uma tentativa de anistia. Leandro. Deputado Paulo Pimenta, a pena de 27 anos e meio de prisão para o ex-presidente Jair Bolsonaro é justa ou não? Veja bem, essa questão não é uma questão da política. Essa é uma questão do judiciário, né? A pior coisa que nós podemos fazer nesse momento é tentar trazer para o campo da política um debate sobre os crimes, a dosometria da pena. Houve uma decisão, né, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, dentro da legalidade, dentro do Estado Democrático de Direito. Cabe agora os advogados do Bolsonaro e do núcleo da trama golpista encontrar, né, do ponto de vista jurídico, recursos que eles acham que de alguma maneira possa ser colocado. Mas eu não vou discutir o tamanho da pena, entrar no mérito de uma questão que é de natureza judicial, que é de natureza policial. Inclusive, falando em questão policial, nós não queremos ser implacáveis só no combate aos crimes contra o Estado Democrático de Direito e contra a democracia. Nós queremos também ser implacáveis na corrupção promovida pelo governo Bolsonaro. E a questão do roubo do INSS era um bom exemplo. Inclusive, essa arquitetura criminosa foi montada dentro do governo Bolsonaro, no período, inclusive, que o senador era ministro da Justiça. Dia 11 de abril de 2019, foi instituído o grupo de trabalho do Ministério Público Federal para apurar as fraudes da Previdência. E não foi feito nada. As investigações da Polícia Federal foram arquivadas, a CGU não fez nada. E hoje, essa operação da Polícia Federal, por uma iniciativa do governo do presidente Lula, da CGU e da Polícia Federal, nós começamos a prender os autores intelectuais dessa fraude montada dentro do governo Bolsonaro e que nós vamos levar nas últimas consequências para chegar nos autores intelectuais e saber aonde esse dinheiro foi parar. O dinheiro roubado por esse esquema criminoso montado no governo Bolsonaro está sendo devolvido para os aposentados. Já são 3,2 bilhões de reais, né? 3,2 milhões de pessoas que já receberam dinheiro de volta, 1.700 bi devolvido. Okay. Nós vamos garantir que todo esse dinheiro seja devolvido e nós vamos ser implacáveis no combate à corrupção para mostrar para o Brasil que nós devemos ter exatamente esta conduta, esta orientação do governo do presidente Lula, e é assim que nós vamos proceder. Senador Sérgio Moro, a pena de 27 anos e meio de prisão para Bolsonaro é justa ou não? Pena é exagerada, né? 27 anos, retrata um pouco o pecado original que eu disse, Leandro. Primeiro, tinha que ter sido julgado em primeira instância. E tem um dado, né, que o Supremo ele acabou sendo invadido lá em 8 de janeiro e ele se sentiu também agredido, né, durante o governo Bolsonaro diversas vezes pelo próprio presidente. Então, acho que a questão emocional pesou um pouco aí na pena para fixação em patamares tão elevados. A ilustrar que a questão da competência não é só uma questão técnica, é uma questão também, não é melhor julgar ali porque o tribunal se sente, de certa maneira, ali ofendido. E é claro, ninguém concorda com invasão de prédio público, mas não tem prova
né, nenhuma prova de que, de fato, aquelas pessoas, Bolsonaro ou generais, estavam por trás daqueles ataques de Rio de Janeiro. Nem faria sentido que fosse assim, porque já tinham deixado o governo. Se fossem fazer aquilo, teria sido antes dele deixar o governo. A própria questão mencionada aqui pelo deputado da bomba, não existe nenhuma prova de ligação de Bolsonaro com aquela tentativa de colocar uma bomba no aeroporto, e o indivíduo foi preso, inclusive julgado separadamente. Não foi nem julgado nesses processos, até porque não existe qualquer ligação. Agora, né, o PT, a gente sabe, roubou lá a Petrobras lá atrás, roubou lá no Mensalão, e agora tenta roubar a verdade em relação a essa questão do INSS. Ora, existem suspeitas fundadas, inclusive desse indivíduo que foi hoje preso, o tal do careca do INSS, que ele teria pago suborno para funcionários do INSS nomeados no governo Lula. O presidente do INSS anterior, o procurador-geral do INSS anterior, a alta cúpula da administração, coordenador-geral de benefícios do INSS do anterior aqui, mais nomeado no governo Lula. Então, as suspeitas que existem maiores são que esse esquema floresceu e cresceu enormemente durante o governo Lula. E os funcionários suspeitos de receber suborno são nomeados pelo governo Lula. Agora, a gente precisa retomar realmente o combate à corrupção, porque ele ficou ali prejudicado, mas não dá para aceitar essa tentativa do PT, não só de roubar, mas de roubar a verdade. Falar aqui que isso começou e isso foi feito, né, expressivamente durante o período que eu era ministro da Justiça. Durante o período que eu fui ministro da Justiça, nós, inclusive, foram suspensas várias dessas associações que estavam sofrendo reclamações de aposentados porque estavam sofrendo descontos indevidos. O esquema, na verdade, cresceu enormemente durante o governo Lula, e isso ninguém nega. Os números dizem isso, cresceram a conta de bilhões. E o governo Lula só reagiu quando isso aí explodiu na imprensa e não teve mais o que fazia. Agora, a questão do golpe, mais uma vez, ninguém pode defender em sã consciência golpe ou ataque à nossa democracia. Mas esse processo tem uma série de falhas. O excesso contra os manifestantes, nas penas. O excesso agora na fixação das penas contra o Bolsonaro e os generais. E os questionamentos que cabem, sim. Houve, de fato, uma tentativa ou ficou na esfera ali do planejamento e aquilo foi abortado? Isso não deveria também ter sido considerado no Supremo Tribunal Federal quando do julgamento? Por isso que é possível, sim, defender uma anistia ou uma redução significativa de penas desses envolvidos, para que a gente possa enfrentar aí os problemas que o país hoje precisa ter equacionados, né? Nós temos a dívida pública crescendo, nós temos esses juros em patamar elevadíssimo que impactam aí a saúde financeira não só do governo, mas das famílias. Tem muita coisa a ser feita.